Poxa, Felipe, o que é que tu tá fazendo por aqui, hein? Carlinha, Do nada? do nada não, moral. É um negócio bom hoje. E eu vou estender o convite a você. Bora comigo? Pra onde? Pra onde? Vamos conhecer a Oicos Casa e o Café de Sobrado. Rapaz, nunca Bom, fui, bora. Não, é bom não. Eu não vou falar nada não. Você veja. Bora. Bom, você vai ver lá dentro, mas bonito já dá pra ver. Caramba. Café de Sobrado. Bora, Carlinha. Bora. Esse nível do podcast, Carlinha. Sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio de Os Provos Podcast. Sejam bem-vindos. Desde já, curte, comenta, compartilha, Isso. ativa o sininho aí pra não perder nada. Carla, tô nervoso. Não deveria. Porra, eu tô nervoso. Não deveria. Eu tô nervoso. Eu que deveria estar nervoso. Não precisa ao lado de alguém com tanto dinheiro. Eu não sei me comportar. Acreditar, eu não tô com roupa pra isso. Né? Velhinho! 80% do 80% do PIB. Alagoano nas mãos. Não é bem assim, não é bem assim. Nós vamos Brincadeira falar já. sobre isso. Brincadeiras à parte, estamos aqui com Evelyn, eu já acertei. Acertou, tudo certo. Nada melhor do que você para falar de você. Muito bem. Seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é Faça uma sua. breve apresentação. Primeiro é um prazer estar com essas duas figuras aqui, porque vamos combinar. É um nível alto aqui de gente envolvida com ensino, né? Envolvido com empreendedorismo. São pessoas ímpares aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Então, meu nome é Eveline, como você falou. Não tenho problema com a idade, tenho 42 anos. E sou formada em arquitetura e urbanismo. Então, acho que eu já tenho uns 22 anos aí de formada. E sempre amei muito o estudo. Então, vamos falar sobre isso, que eu acho importante. Na época da graduação, eu participei de uma pesquisa que era bancada pelo CNPq. Então, sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu já fui bolsista do CNPq. Sim. E isso foi muito legal, porque é uma bagagem incrível que você leva para a vida. Então, acho que essa é uma primeira dica. Assim, quando as pessoas chegarem lá na universidade, seja ela pública ou privada, há muitos programas de incentivo nesse sentido, e para mim fez toda a diferença. Então, Totalmente, né? totalmente. Então, 28 anos depois, porque eu tenho 22 de formado, hoje eu vejo coisas que eu estava lá na graduação, na minha bolsa lá, pesquisando, e falei, cara, que massa, estou usando isso hoje. Então é muito legal essa bagagem, quem tiver essa possibilidade é ímpar, assim. E tem também possibilidade de ir para fora, né, que eu não quis, mas tinha essa possibilidade na época. Então o estudo vem desde a graduação, nesse sentido de ser pesquisadora, e lá eu trabalhei muito a questão da história da cidade, então eu viajava muito. Então isso também é legal. Se você puder escolher algo para fazer que seja prazeroso, opte sempre por isso, porque tudo facilita, né, quando a gente faz as coisas por prazer. Sim. E não por obrigação. Então na arquitetura foi isso. Dos 6 anos de graduação, 5 eu estive numa pesquisa chamada Estudos da Paisagem, e era muito legal. Tenho amigos até hoje, minha orientadora, a querida Maria Angélica, foi minha orientadora há muitos anos. Antes da gente voltar no tempo, Sim. Antes da gente voltar no tempo, só me diga
quais são os seus empreendimentos. A gente está aqui ao lado de uma empreendedora, né? Sim. Vale E uma ressaltar. empresária. Uma empresária, empreendedora. E a gente quer que você fale apenas, para começar, quais as empresas que você já teve, Certo. quais as que você tem hoje. Então vamos lá, assim que eu me formei, eu fui trabalhar em algumas lojas e eu fui para Salvador, né? E lá para fazer mestrado eu tinha que me manter. Então para me manter eu tive que trabalhar. Sim. E eu caí num universo chamado os revestimentos. Então isso eu estou falando lá de 2003. Certo. Mas aí hoje isso desemboca na loja que eu tenho hoje, a primeira empresa que é a Oikos. Cada dia é o Oikos local. Casa, que é onde estamos aqui. dominador. A Oikos tem 12 anos, mês que vem faz 13 anos. Então, a empresa madura, já passou por 2 crises bem legais, então tem muitas coisas para contar sobre isso. Estamos aí de portas abertas, trabalhando e está fluindo. Então, são 13 anos de Oikos. Fora a Oikos, eu tenho um escritório de arquitetura. Caramba, eu não sabia. Porque eu sou arquiteta, então assim, eu amo fazer arquitetura e urbanismo. Eu acho que da minha formação, o urbanismo ainda é algo que eu quero trabalhar mais. Uhum. Mas eu já fiz algumas coisas em urbanismo, a escadaria Todos pela Cidade. Sim. É um projeto que não é meu, mas a gente adotou e executou junto. Então, algumas ações urbanas a gente já fez. No caso eu, né? A gente, eu, no caso. Mas o escritório funciona. Então, é um escritório que eu meio que escolho, que eu vou atender, vou fazer esse projeto, esse não, eu indico outra pessoa. Arquitudo é o nome do escritório. E no escritório tem a questão da representação, que a gente tem 2 representadas, uma é de porcelanato e a outra é uma marca de utilidades domésticas. Decoração, bambu, caixas, então a gente tem essas 2 representações dentro do escritório. Tá me acompanhando, né? Não. Estamos. Então, beleza. Oikos e Arquitudo. A terceira, eu chamo meio que uma startup, mas é uma mini empresa, Sim. que é a foto de bolso. Ó, essa eu conheço. Pronto, a foto de bolso é com a Viviane, que é a minha irmã. Viviane, aí você aqui, viu? Vamos trazer. E a Viviane, ela tem esse amor por fotografia, assim como eu tenho também. E a gente queria muito materializar as experiências das pessoas. E a gente tem aquela Polaroid que clica e ela revela na hora. Então a gente se inspirou nisso para fazer revelação de fotos nesse formato vintage. E essa empresa tem 6 anos. Então, sólida também. Sólida também. E o mais legal dessa empresa é que a gente atende o Brasil inteiro. Então a gente envia muito mais do que atende a galera aqui em Alagoas. Sim. Então isso é muito legal pra gente. Então você manda as suas imagens que está lá no seu celular pelo WhatsApp, a gente produz, revela e envia. Então essa é uma outra empresa. E já é um outro nicho, né? Vamos contando aqui. E é um nicho totalmente diferente. E é um nicho totalmente São diferente, nichos né? distintos. Né? Uma mais online, Totalmente uma distintos. presencial, Exatamente. uma que faz meio termo, que é da arquitetura, Exatamente. Arquitudo. arquitudo. É uma agência. Eu chamo agência porque, como tem representação em projeto, agencia vários tipos, né, de produtos e serviços. Foto de bolso é isso. 6 anos já é bem forte. Sim. Tem um Instagram forte, a gente trabalha online. E a quarta, que é a mais nova, é o Café do Sobral. Oh, que bom de verdade. Que aí o café, ele Um nicho nasceu. também totalmente Totalmente diferente. Arquitetura culinária. Sabe que eu tive Fotos. crises, né, em relação a isso, mas eu falo já já. Mas assim, o Café do Sobrado é muito legal porque já era uma coisa que a gente queria muito. Ele nasceu assim, meio que da união mesmo da família da gente. A gente sai muito junto. Sim. Nós somos muito juntos. E a gente gosta muito de sair para comer. Sei E bem. não somos poucos. Pós-treino também. Também. Bacana. Principalmente. A gente treina para comer. Então treinem para comer. Falar isso lá dentro. Eles vão cortar isso, com certeza. Corta então. Mas a ideia do café, a gente saía, somos 11, né? É uma galera. Exato. Então a gente gosta muito de compartilhar comida. E aí a gente tem algumas certas dificuldades em alguns lugares, porque a sobremesa é sempre individual e a gente quer comer junto. Então disso surgiu o espaço físico dessa nova, que os caras já estão aqui, né? A nova sede dessa empresa.
E a gente tinha um jardim maravilhoso. Eu falei, ó, Vai mostrar, vai fazer um steak lá. Vamos mostrar. Vocês vão Chegou. conhecer. Lá tem Café de Sobral. lá o Val lá lá vamos também. comer Pra coisas deixar lá. sustentáveis, claro. Tem neve, agora nem aí. Então o café ele nasceu disso, dessa vontade da gente ter um lugar que pudesse compartilhar comidas. Show. E trabalhar um pouco a memória afetiva. A gente sentia falta de algumas coisas, tipo pão doce com queijo e manteiga, Bom que demais. a gente não acha facilmente. Uhum. Uma boa carne de sol, ter algumas coisas que estão na sazonalidade, cocada, não usar Cardápio sem glúten também, né? sem glúten, sem lactose, Perfeito. uma comida fresca. E aí agora eu tenho que enaltecer que a mãe desse rapaz Ó. fez parte conosco do nascimento dessa empresa. Então Dona Angelina foi fundamental para que a gente tivesse uma qualidade de cozinha que a gente tem hoje, uma qualidade de alimento que a gente tem hoje. Então ela foi fundamental para isso. Dona Angelina, saudades! Queremos a senhora tudo. Sim, por favor! Mais uma. Então aí fechamos as 4 empresas. Você me pediu que eu Apenas tô 4. sendo Apenas 4. ressuscita. É. Sólidas. Pode considerar Sólidas. Sim, sólidas. sim, sólidas, com certeza. Uma em crescimento, né, que é o Que café. é o café de Sobral, é mais recente, né? Mais Mas- 9 recente. meses. Mas crescendo, sempre crescendo, É. né? E aí, Eveline, assim, essa Eveline hoje, vamos voltar a renominar essa fita. Eveline antes Antes. da ascensão profissional. Diga aí pra gente onde você nasceu, como é a sua base familiar, escola, cidade onde você morava, mas essa parte mais Isso. da infância, de onde você veio, depois a gente chega na parte das influências. Tá. Não fala antiga, não, que eu vou ficar parecendo que eu sou velha. É. Retro, Vintage. retro. Brincando. Então vamos lá. Eu nasci numa cidade chamada Serra Talhada, em Pernambuco. Foi isso. Então é sertão bravo. Bravo. Por que que eu nasci lá? Meus pais eram, no caso a minha mãe, e meu pai ainda é, bancários. Então, para se promover na profissão de bancário, eles tinham que mudar muito de cidade. Então, primeiramente, eu não morei muito onde eu nasci. Então, devo ter ficado lá 1, 2 anos. E logo depois, já veio 2 anos, já veio a Viviane, que é a minha irmã, a gente já mudou de novo para o Maranhão. E, enfim, acho que aí na vida eu já mudei umas 25 vezes. Então, mudar para mim é um negócio que é muito tranquilo. Muito natural. Ah, natural. Lá embaixo tá em obras. As meninas estão loucas e eu aqui tudo Boa. certo. Tá embaixo. Dá, dói, mas é bom. Né? Então, enfim, eu nasci no interior de Pernambuco, me orgulho muito. Tenho uma bagagem de memória afetiva, que eu gosto muito dessa expressão, porque está na minha essência, dos meus avós. Meu avô foi diretor de escola durante toda a vida. Eu tenho tios que são professores, então eu me orgulho muito dessa área, muito, muito mesmo. E eu acho que vem muito deles essa inspiração de sempre ir em busca do conhecimento, que é algo que eu faço diariamente. Então, a minha bagagem é essa. Por parte de pai, é isso. Meu avô foi diretor de colégio. Eu tenho grandes mestres na minha família de biologia, educação física. Então, por parte de pai, eu tenho essa bagagem muito legal. Por parte de mãe também, são pessoas muito estudiosas, são pessoas que passaram no concurso, como a minha mãe, minha tia. As duas eram do Banco do Nordeste. Então, eu tenho essa referência de pessoas que sempre estudaram. E o meu avô, por parte de mãe, também é um fofo querido, já falecido. Mas ele construiu toda a rede ferroviária de Pernambuco, assim, na parte do interior. Então, tomou muito sol, pegou muito peso. E eu acho que tem esse viés da construção civil no sangue muito por ele. Então, acho que, em resumo, minha família e todo esse histórico vem muito disso. Quando você, se você fechar o número, ele disser infância, você lembra de quê? De novo. Primeira memória afetiva. Primeira memória. É Serra Talhada, é Maranhão. Qual que vem na sua mente? Não, eu acho que se resume muito a Salgueiro, que é onde os meus avós moravam. Sim. E muito a casa do meu avô Antônio, que é esse que construiu. Pai da minha mãe. Sua mãe. Então a minha infância é muito resumida lá. E também, em paralelo aos meus avós, por pai de pai, que é a questão da praia.
Como eles moravam em Recife, todas as nossas férias eram ir acampar na praia. Então eu também tenho essa memória. Então é uma memória muito dual, uma do interior, Sim. da árvore imensa na frente da casa da minha avó, do doce que ela comprava na feira, e aquele buffet estava repleto de todos os doces coloridos que você possa imaginar. E os meus avós paternos, que é essa coisa da praia, de você dormir em barraca, de não ter banheiro, de tomar banho na bica, enfim. Bem good vibe. Total good vibes, total good vibes. Minhas irmãs perguntaram se querem hoje, elas não querem. Eu continuo querendo. Não consigo imaginar Viviane. Tá, Viviane. Acho que a Débora toparia, que a Débora é Débora good vibes. Mas enfim, essas são as duas grandes memórias de época de infância, assim. E aí, não vai responder mais, Não, vai perguntar. E aí, Vou assim, encaixar. muitas mudanças, várias cidades. Sim. Como era a Eveline aluna? Boa. Com essas mudanças Isso. de cidade. Era Quando muda a cidade, eu acho que muda também a dinâmica da escola. Né? Nossa, Cada bastante, cidade né? tem uma dinâmica de. Totalmente. Então, como é que você é uma aluna aplicada, essas mudanças atrapalharam? Como era a Eveline aluna? Então, como a gente mudou muito, eu não tenho, aqueles amigos de infância. Então a gente já perde meio que Sim. essa relação, né? Eu acho que a gente parou de mudar quando veio para Maceió. Então a gente chegou aqui em 1998. Você tinha? Eu tinha 18 anos. Já com 18 anos. Já Esse para ano fazer fazia o terceiro ano e entrar na universidade. Então assim, antes dos 18 anos, era essa relação meio conturbada de sempre estar renovando as amizades de escola. Sim. Mas eu sempre gostei muito do estudo. Então, assim, eu tinha amor platônico pelos professores. Não era nada carnal, mas era de admiração mesmo. Uhum. E por aquelas matérias que eu mais gostava. E quais eram? Matemática. É bom que você seguir para arquitetura e urbanismo tem que gostar de exatas. Eu sempre amei matemática. Eu tinha amor platônico por todos os meus professores de matemática. Educação física eu não gostava não. Era Educação física. Não. Já podemos dizer que boa pessoa não é. Não podemos confiar na Eveline. Mas Podemos. matemática era sempre a minha referência mora, assim. Então eu gostava muito. E assim, eu passei por escolas que eu tenho tranquilidade em lembrar dos meus professores e daqueles que fizeram referência para mim até hoje, assim, de olhar para trás e tal. Eu achei uma prova de professor de matemática meu de 1900, não é muitos anos atrás, você não era nem nascido, mas vamos lá, 1991, eu acho que eu Nasceu em tava 92. 93. Ela é nova. A prova é mais velha do que Ela empresta naquela máquina do 31 álcool. anos. aquela, exato. Cheiro de água. Mas enfim, por que essa prova foi significativa para mim? E vocês vão amar. Porque ele colocou a 3x4 de todos os alunos Meu na Deus. capa da prova com os apelidos. Então assim, era Gente. muito legal. Quando a gente recebeu a prova, a gente gargalhava. Professor Ele fantástico. era fantástico, ele marcou a minha vida para sempre. Então eu tenho essa prova até hoje também por conta disso. Mas eu acho que isso, a matemática sempre esteve muito perto de mim, assim, e ela é fundamental. Assim. As mudanças que atrapalharam, você, quando mudava, já conseguia alinhar, estudar. Cara, acho que pra mim o mais difícil era chegar, iniciar, porque você estava descobrindo um mundo novo. Então assim, as primeiras semanas era sempre mais complicado, mas a gente vai criando uma casca já, né? Depois de tanto mudar, a gente já vai, as pessoas já identificam, você é de onde? Você é de fora, o seu sotaque, tá? Quando eu cheguei aqui em Maceió, eu vim de Salvador, então eu tava com o sotaque baiano, assim, Arretar. Bem arretado. alto, cantado. E Fala, minha aí, tia. e aí meu tio, meu rei e tal. Então, quando a gente chegou aqui, foi muito legal, a gente foi muito bem recebido aqui em Alagoas, mas na escola a galera me apelidou logo de Sara Jane. Vocês não vão saber o que é Sara Jane. Eu fiquei tentando entender a Eu tentando entender a referência. referência. Mas Mas enfim, tudo Sara bem. Jane cantava uma música que eu odiava, essa música da Sara Jane, que era Abre a Rodinha. Abre a rodinha, por favor. Você já ouviu essa Sim, música? sim. Pronto. Abra a rodinha, meu amor. Isso. Eu sei. Tô muito novo.
Eu sou do Furacão 2000. Então eu era apelidada por Sara Jane. E até hoje os meus amigos do terceiro ano, que somos amigos até hoje, eles me chamam de Sara. Na rua, Sara! Eu já sei, Já sabe que a galera do terceiro ano falando com você. Então sempre foi muito difícil nos primeiros dias. Mas a gente foi criando um jeito de poder E vai se adequar e se né? adaptando. Aí vamos lá. Aí Verine me disse que tem referência da família por parte de pai, professores, mestres, por parte de mãe, construção, a mão de obra, trabalho braçal e concurseiros. Concursos públicos. E aí a Eveline termina o terceiro ano, como porquê de onde vem a arquitetura? Na verdade, eu fiz direito, fiz vestibular para direito, graças a Deus não fui aprovada. Na segunda fase eu fiz em Recife, na Federal de Pernambuco, graças a Deus. Por 2 décimos eu não passei, porque eu achava que eu queria algo de humanos. Mas aí, como a matemática sempre foi muito Forte em você, forte, né? eu disse, não, vou fazer arquitetura. Engenharia eu não queria porque eu achava a coisa era muito dura para mim, assim. Eu tinha essa impressão. Só que aí depois, quando eu escolhi a arquitetura, claro, né, minha mãe ficou meio contra, mas você vai fazer arquitetura e tal. Mas eu sempre tive muita liberdade com os meus pais, apesar deles dizerem a opinião deles, eles não, mas faz aquilo que você deseja. Então eu escolhi a arquitetura, assim, que uma coisa, não, cara, a engenharia está muito dura, eu vou botar arquitetura. E ao longo do curso eu descobri que ela não é só matemática, tem muita coisa de humanas, tem muita coisa sensorial, tem muita coisa de arte. E aí eu me apaixonei, para mim é o melhor curso do universo. A vida, né? Da vida. Quando vocês estavam conversando, eu estava mais observando aqui. E eu meio que captei, se eu estiver errada você me fala, mas eu meio que captei uma essência em você. Qual é a essência? Você, sempre que fala de alguma coisa, remete a alguma memória. Sempre remete a alguma memória. É como se realmente a sua essência estivesse muito vinculada a lembranças, algo muito forte em você, né? E no início a gente começou falando dos seus 4 empreendimentos. Nichos totalmente diferentes. E eu aqui refletindo, não tão diferentes assim. Porque a essência meio que parecem a mesma. Sim. Se a gente for pensar no Café de Sobrado, você falou no início, foi algo para trazer de volta as memórias, unir família, então memória. Arquitetura, memória. O da foto, como é o nome que eu esqueci? Foto de bolso. Também. Memória. Então a essência é a mesma. Sim. Nichos distintos com a mesma essência. Entrando nessa veia empreendedora, a gente quer saber como surgiu em você essa veia empreendedora, porque você é uma pessoa acadêmica, né? A sua família é praticamente toda acadêmica, você é uma pessoa acadêmica, e quando a gente vai estudar empreendedorismo, a maioria das pessoas dizem que quer seguir no ramo empreendedor, você não precisa fazer faculdade, você não precisa terminar o ensino médio, foca em empreendimento e deixa a educação básica, digamos, um pouco mais de lado. Mas você é uma pessoa acadêmica. Então, como é que uma pessoa inteiramente acadêmica, com uma bagagem de família, concursados e tudo mais, se jogou nesse mundo do empreendedorismo e fez dar certo 4 empreendimentos? Compartilhe isso com a gente. Eu acho que o grande segredo está exatamente nisso que você diagnosticou. A essência. É a essência. Quando você tem um conceito e a essência, o propósito do que você quer para a sua vida, todo o resto flui, assim. E às vezes eu converso muito sobre isso, né? Sobre conceito, sobre propósito, e as pessoas, isso é muito sensorial, é empírico, é conversinha, é o frufruzinho do negócio. Mas isso é tudo. Tudo parte da essência. Então, assim, na verdade, como foi que eu comecei a empreender? Porque até então, quando eu me formei, eu fui para Salvador, eu fui ser funcionária de outras empresas. Sim. E eu fui sobreviver. Então, dali já era um trabalho que eu tinha, mas era muito nessa ideia. Eu tenho que trabalhar para sobreviver aqui em Salvador. Eu vim fazer mestrado, para eu bancar isso eu tenho que trabalhar. Mas aí eu fui descobrindo alguns nichos. E foi muito legal. Quem deu o estralo foi até o meu pai. Porque eu comecei a trabalhar para algumas empresas, grandes empresas como é a Carajás hoje, eu trabalhava para a Carajás, né, fazendo showroom, eu era promotora de uma marca, eu ficava em pé, tirava dúvida dos clientes e tal. Então eu comecei a trabalhar nisso. Sim.
E depois eu montei o meu escritório como arquiteta, observando, e aí eu acho que é uma grande questão, é você ver quais são as oportunidades que te aparecem ali. Então muita gente dizia, pô, você estudou 6 anos para ser arquiteta e você é promotora de vendas? Eu hoje olho e digo, graças a Deus eu fui bom que você foi, ser né? promotora, porque o cliente passava por mim. Isso. Você identificou a veia do cliente. Exatamente, a necessidade dele. Isso. E quando o cliente tem um problema e você vem com a solução, aí, amiga, é o match perfeito. Entendeu? Então, dali eu já parti 1 ano, eu só fiquei nessa função 1 ano. Depois eu já fui montar o meu escritório, porque eu já tinha uma carteira de clientes, Sim. que eu fui coletando ali. O cliente vinha comprar um porcelanato, mas olha, eu preciso de um detalhamento, uma tinta, uma cortina. Então, dali já tinha outras soluções que eu poderia sanar para ele. Então, foi muito de observar. E a observação é muito ao longo de tudo isso que eu estou falando, Sim. né? Tanto da memória da minha família, tanto da graduação, por isso que o ensino, a coisa da pesquisa é tão importante, que aguça muito, né, o seu sensorial, porque você tem, posso te ajudar nisso. Então eu acho que é muito disso, é de você ver a oportunidade ali e você crescer nisso. Agora, assim, se transformar mais numa coisa mais empresa mesmo, foi o meu pai. Quando ele chegou lá no meu escritório, ele disse, poxa, ele foi comigo e imprimiu umas plantas, que a gente chama projeto plantas, né? E aí eu deixei muita grana nesse dia, porque era uma casa inteira e na impressora do cara tava saindo aquele monte de papel e ele ficou olhando. Falei, por que você não compra uma impressora ao invés de estar pagando para fazer? Falei, cara, nunca tinha pensado nisso. Você pode prestar esse serviço, você pode usar para você. É bancário, né? Fica fazendo conta da cabeça Já do tempo pensa no inteiro. lado financeiro, né? Exatamente. E aí nasceu disso. Eu comecei a prestar um serviço de impressão e ali já nasceu o nome. Ele disse, eu tenho um nome até para essa empresa aí tudo, que eu li no livro agora. Olha. E falou em Oikos, e Oikos é casa, é família, A essência. a essência. Aí quando ele falou isso, eu gostei desse nome, vai ser esse nome, eu já estava resolvido. O meu pai é bem fundamental nesse sentido, assim, de dar o estrago, Os sabe? insights, né? Exatamente, Vieram do seu pai. exatamente. E daí começou o escritório, que aí que eu fiquei com ele 4 anos, assim, e bem. Já se chamava Olho, tá vendo? Já em Salvador, já se Salvador. chamava Olhos, meu primeiro escritório já era. Quantos anos lá? Eu fiquei no total em Salvador, entre o período que eu vim pra cá e voltar, acho que 18 anos. 18 anos sendo Olhos lá. Não, de Oikos, apenas 10 anos. Lá em Salvador. Lá em Salvador. 10 anos lá. Sim, Sério? caramba. Sério. Eu fiquei muito tempo. Porque depois eu vim pra cá pra montar a Oikos em Maceió e ainda fiquei 3 anos indo e vindo. Porque eu dava aula na universidade. Lá. Eu fui professora substituta lá. Ah! E veio empreendedora, veio a educação. Tem o lado sofredor, né? Tem o lado sofredor. Professora. Ah! Foi a melhor fase da minha vida. A gente aprende tanto sendo Nossa, professor. A gente brinca porque a gente gosta de levar a vida. Eu sei. Eu conheço bem você. Mas realmente é uma profissão assim que. Prepara demais, prepara. Total. Eu gosto que vocês pegam no detalhe para não achar que, não, ela tem uma veia nata, Isso. para. Ela Não veio é formada isso. pra ser isso, Nossa, né? gente, eu passei Veio muito tudo perrengue nessa vida. Pois é. Ela falou uma aí. construção. A gente ainda ficou Aguçado. aguçado. Por quê? Você fala que mudou muito durante a juventude. Aí ela tem a capacidade e a coragem de, com 10 anos de empresa, mudar. Sim. Não é? E aí, como foi isso? Consolidada num lugar, Não. 10 anos, não vou mudar. Não tem trauma não, mudar. Não Como tem foi saudade, não. Como foi essa mudança? Por que mudar? Então, vamos lá. É. Então, eu estava bem em Salvador, né? Saí de uma promotora de loja, tipo assim, uma demonstradora de produtos. Sabe aquele pessoal que Sim. fica te servindo petisco no supermercado? É tipo aquilo. Exatamente, só que não é nada comestível, né? Você fica mostrando as peças, tentando convencer o cliente a levar aquela marca que você está representando. Então, eu saí disso para o escritório. Um escritório que veio a Maceió algumas vezes prestar serviço aqui. Ou seja, Carajás, quem vai lembrar da Carajás mais tempo. Sim. Eu fiz trabalhos para Carajás aqui, tendo base lá em Salvador.
E aí como é que eu resolvi? Vou-me embora. Não foi bem assim, mas assim, a cidade começou a ficar muito violenta. Era Salvador. Salvador, Bahia. Capital mesmo. Capital. Uhum. E aí eu falei, cara, eu dei aula por 4 anos, né? E não podia mais renovar, que por mim eu ficaria lá até hoje. Pra dar aula era um negócio muito especial pra mim. E aí a cidade foi ficando violenta, eu tava só com o escritório na época. E eu falei, cara, eu queria acompanhar mais, assim, minha família. Aí Seus pais já estavam aqui, né? Meus pais já estavam aqui. Toda a minha família já estava aqui. Só você que... Só eu lá. Ah. E aí a Débora, ainda minha irmã mais nova, morou um tempo lá comigo, assim que ela se formou em enfermagem, ela trabalhou lá no interior. Então a gente ali ainda ficou mais aquecido, assim, meu coração, porque eu tinha a Débora. Mas aí depois eu disse, não, tá ficando violento, eu quero voltar e quero acompanhar os meus pais. Presenciei 2 assaltos na minha frente, no trânsito, tipo assim, um negócio que eu não podia fugir. Ia ser o meu carro, e foi o carro da frente. Então eu vi tudo. Então aquilo me chocou muito nesse sentido. Então quando eu vi aquilo acontecer, caiu a ficha dele. Eu falei, cara, quero voltar para casa. Mas aí, veja, vou voltar para casa, mas eu preciso ver o que eu vou fazer lá, né? Também não dá para você decidir, vou voltar para casa, pegar as roupinhas e vir embora. E a emoção, mas tem a razão. Exatamente. Também, né? E aí eu falei com os meus pais, eu estou pensando em voltar. Aí ele falou, vem, dá uma olhada nas lojas aqui. Vê como é que tá aqui. Vem ver o mercado. E aí eu vim um mês de férias e olhei as lojas. Eu falei, gente, como a gente está atrasado. Eu via Maceió assim, com muito atraso. Sim. Em relação às tecnologias. Que você já vivenciava, né? Lá. Aí eu falei, caramba, então acho que de repente pode ser algo tipo isso. Assim. Então foi aí que eu decidi que eu tinha que abrir um negócio em Maceió para poder vir para cá. E aí nasceu a Ônibus Maceió. Sempre foi aqui desde quando você chegou em Maceió? Nesse prédio? Era esse prédio? Não. Não? Não. Isso é um outro 360 que a gente deu recentemente. Esse prédio está há 2 lembro anos. que você comentou comigo uma vez que era um galpão, Jaraguá, né? No Jaraguá. Jaraguá. É um bairro aqui de Maceió. Exatamente, no centro histórico. Isso. Não é um bairro, tipo assim, maravilhoso para empreender. Escolha o Jaraguá. Não é. tão bem daí. Não é. Mas assim, por que você ficou no Jaraguá há 12 anos? Eu fiquei no Jaraguá há 12 anos. Praticamente 12 anos. Vai fazer 2 anos aqui nesse prédio. E aí, por que eu fui pra lá? Primeiro que eu pensei assim, eu preciso de um lugar que me dê um lastro para eu poder montar, porque eu não tinha grana. Então, eu disse, preciso de um lugar que eu possa montar essa loja e que me dê um tempo para eu ir reformando. Sim. E aí tinha essa loja, digamos assim, porque era um vão, né? Do meu cunhado, o Henrique, que estava vazio. Eu falei, Henrique, ó, você me dá um tempo, vai ser legal. E aí a gente ficou lá por 12 anos. Mas reformei a loja toda, ela foi mudando, né? Eu sou assim, você já percebeu? Gosta de dar umas Mudar não é problema pra mim. Não é. Mantendo a essência. Exatamente. Tranquilo. Então a gente ficou lá 12 anos nesse lugar. Ah, e por que saiu? Porque eu acreditava. O Jaraguá ele é a nossa referência de história. Sim. Para Maceió e para o estado de Alagoas. Né? Era aqui que chegavam as embarcações, enfim. Foi aqui que a gente viu nascer Alagoas. Então eu tinha isso muito com o bairro, esse afeto. Eu não quero ficar aqui. As pessoas reclamavam horrores dos clientes. Era pra estar na Ponta Verde. Uma loja tão linda, não vai pro Jaraguá. E eu, mas olha, a gente ama, e eu com aquele discurso da memória. Sim. Aqui é o centro histórico. Isso Jaraguá. Vai melhorar. Algo tem que ir atrás, né? Tá melhor hoje. Tá melhor hoje. Imagine Jaraguá. Há 12 anos atrás, era um limbo o Jaraguá. Então, mas eu precisava desse local para poder dar fôlego para mim empresa. Sim, Se eu fosse para Ponta Verde, eu não estaria aqui conversando sobre isso. É verdade. Não estaria, porque é um aluguel absurdo. Então, nisso eu queria fazer um parênteses. As pessoas às vezes já não vão me empreender, não vão para um lugar tal e pegam um aluguel enorme. Você já está com a... Sim, nem tem como, né? Você não tem como bancar aquilo, sabe? Então, se você for empreender, pensa muito bem nos seus custos fixos, assim, sabe? Tem que ser um negócio muito raso para poder começar. Então, a gente ficou lá 12 anos. Quando veio a pandemia da Covid, a gente viu aquele turbilhão, o mercado todo fechado, Sim. né? As empresas todas fechadas. Falei,
caramba, acho que já está na hora da gente mudar para um lugar menor, mas que eu tivesse mais visibilidade, porque aí a empresa já estava madura para isso. E aí a gente começou a sair e procurar e encontramos um sobrado, essa casa que a gente está hoje, que eu acho que agora faz um casamento perfeito, porque oikos é casa em grego. Então agora a gente está numa casa, e antes não era. Tem cachorro. Minha cachorra está aí todo dia. É maravilhosa. Inclusive a gente está ela participando. Já vai dar uma palavrinha para vocês. Minha gente, vocês estão cansados de mim não, né? Meu Deus do céu, não. Tá massa, tá muito massa. Mas enfim, hoje a gente conseguiu ter um círculo do conceito perfeito. A gente está numa Uma casa histórica, né? Histórica, que era o que eu queria. Ela é do mesmo governador, como é? Você... Cara, essa casa aqui eu não sei ainda Meu o que pai é. sabe um pouquinho a história. Seu pai sabe, Ele porque conta, como ele é aqui da região, né? Ele A casa né? é de um médico, mas já me falaram que era de um ex-governador. Pelo porte da arquitetura dela, com certeza era uma casa de alguém nobre. Com certeza. E eu chuto aí que ela tenha entre 60 e 70 anos, né, nessa localidade aqui. Então a gente reformulou toda internamente, mas mantendo a fachada. Ela é de uma rua ou outra, né? Era de uma rua a outra. Era. E aí por questões familiares eles dividiram, e aí metade para trás, para a rua de trás, e metade para a rua da frente. A casa Que é linda. onde a gente está. É muito legal mesmo. Eu sou apaixonada aqui por esse lugar. E é de um médico, o Dr. César, está muito velhinho. O contato nosso é todo com a filha dele, a Karina. Mas a gente tem muito carinho, assim, pelas esquadrias, né? Tentar manter o máximo possível, a Manter a essência do local. As janelas eu acho É massa. perfeito. Mas foi muita batalha, assim, pra vir pra cá. Muita batalha mesmo. Minha família disse, é louca, aquela casa, aquele sobrado velho, tá fechado há 6 anos. Falei, não, gente, é lá, é lá. Não, Evelyn, você é maluca, você vai sair de uma empresa tá consolidada, tá tudo arrumadinho aqui. Gente, tá na hora da gente sair. Um lugar menor, mais legal, que a gente pudesse pensar. Enfim, a gente tocou uma obra de 6 meses, mas assim, meu pai chegava aqui e olhava e dizia, tem certeza? Não firmo mais não. Eu chegava, e aí, inaugura quando? Eu não sei, ele inaugura quando? Por favor, não venha mais não. Imagina você falando na cabeça. Eles odeiam obra. Mas enfim, viemos com a oikos pra cá e ficou bem estabilizado. Tá. O que representou essa mudança para você como empresa? Melhorou? Fica à vontade para falar algo. Eu acho que para a oikos foi um amadurecimento, assim. É incrível. A gente ganhou visibilidade porque a gente está numa avenida. Que as pessoas olham para o prédio, uau, a gente tratou a fachada para isso, porque ele era todo amarelo, então ninguém olhava, porque o sol irradiava e ninguém enxergava o sobrado, tipo isso. E aí a gente tornou ele mais tranquilo para o olho. A gente tem um ladrilho português na fachada, pintou de azul, mantemos as portas em amarelo, então ele é muito chamativo. É um ambiente totalmente instagramável. Totalmente instagramável. A ideia desde então era isso. Então, eu e a Débora escolhem nas cores, ela, põe um azul bico. Eu falei, não, nem tanto, né? O azul da cor dessa garrafa, tá pra cá. Não, peraí, só um pouco menos. Mas a gente conseguiu um resultado visual muito legal. Então, a gente ganha muito em visibilidade. Sim, com certeza. A gente está numa rua onde as pessoas passam. E eu acho que foi um amadurecimento. Hoje a empresa ela é bem mais enxuta. Então, a gente tem menos marcas, a gente tem menos pessoas e consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Fale, entrando mais nessa parte do empreendedorismo, mais adentro da loja. Como é que você trabalha? Trabalha sozinha? Como é que te apoia? Como é que funciona a hora? A gente vai falar mais. Quantas pessoas estão envolvidas? Estão envolvidas. Entendi. Então, hoje estamos eu, a minha mãe, eu estou mais na parte comercial, toda a parte comercial de compras, publicidade, marketing, tudo isso eu consoco. A minha mãe é o administrativo financeiro, por favor, não me abandone. Eu não consigo viver sem a senhora, amor. A senhora e um bolinho de limão, que só a senhora sabe fazer. Dona Zeni. Minha mãe, por ela ter sido bancária, ela é uma exímia administradora financeira. Planilha, não centavo, ela faz questão, se anota da diferença, adoro.
Mas assim, não é minha área. Tem que ter ela mesmo. E aí no atendimento a gente tem a Willy, que é a nossa colaboradora de vendas. Temos a Sâmia na logística, ou seja, até aqui somos 4, né? E o Roberto e o Antônio, que faz toda a operação de entregar e instalar, que a gente também faz a parte de instalação. Sim. Então hoje nós somos 6. Exatamente. Nós já fomos mais. Eu já tive 17 pessoas na operação. Já tive muito mais família na operação. Mas ao longo do tempo eles decidiram não estar mais. Né? O meu pai já fez parte, a Débora já fez parte e agora não faz mais. Então são ciclos que vão se fechando. Sim, sim. Às vezes eu ficava muito triste porque eu queria algo que você dá à família, né? que eles amassem igual a mim. Só que depois você vai aprendendo que aquilo é seu, é muito mais seu do que deles. Eles não querem aquilo. Então é importante também você deixar isso, sabe? Sim, sim. É muito legal. E, Eveline, a Óticos de Estabilidade, você tem mais um empreendimento que é o café, totalmente diferente, vai para a culinária, certo? E aí, assim, quais os maiores desafios que você considera para empreender? Eu acho assim, primeiro, eu não floreio o empreendedorismo. Não é fácil. Então eu sempre falo isso. Porque as pessoas acham, não, eu quero ser meu chefe, eu não quero ser. Só pelo eu não quero ter chefe, eu quero ser o meu patrão. A galera fala muito isso, né? Querido, vou te falar. Pensa bem. Porque assim, é muita responsabilidade. E é muito solitário. Sim. Extremamente É uma profissão solitário. solitária. Você tem famílias que dependem de você. E ao tempo que você é muito responsável por tomadas de decisões, por aquilo que você escolhe, vender ou prestar o serviço, se você for da área de serviço. Então, é muito difícil e de muita responsabilidade. Então, é muito importante que você queira isso. E meu pai, ele visualiza muito, empreender é como uma ponte, que você dá um passo e ela atrás, ela se esvai. Você não pode voltar, você tem que ir pra frente. Independente se der errado ou não, você vai ter que caminhar pra frente. Então, com a Óticos, que é mais madura, a gente passou vários problemas. E eu acho que um grande vilão é a tributação. De fato é isso. E me perdoem os contabilistas aí, o pessoal da contabilidade. O contador também é muito importante. Por que eu falo isso? Porque assim, eu tenho muita dificuldade de entender a fala da contabilidade. Então, quando você tem alguém que lhe traduz, é maravilhoso. Então, se você tiver essas duas coisas juntas e resolvidas, é muito legal. Entender tributação e alguém que te explique a tributação. Sim. Porque não é que tem jeitinhos, jamais. Não é isso. E não tem. Eu sou muito correta nesse aspecto, assim. Também porque sou cristã, eu acho que meu trabalho tem que refletir. Faz parte do seu valor, isso, né? Totalmente. Então, assim, por ser isso, eu tenho que testemunhar também através do meu trabalho. Exatamente. Então, não é isso, tem um jeitinho aqui e acolá. É real. A tributação é real, o imposto é real, o governo é real. Tem que pagar, escolher o final. empreendedor. Exatamente. Porém, eu acho que também essa coisa de multifacetar as empresas é também por isso. Essa boom da internet é muito legal. Se você conseguir ter algo para empreender que solucione alguma coisa na vida do outro e que seja via internet, via online, sem tributação, faça. Porque a gente está vivendo um tempo que ainda não é tributado. É verdade. Não sabemos até não quando. é, né? Ainda não é. É o momento de entrar no universo Exatamente. digital. E aí o foto de bolsa está neste nicho, entende? Da não tributação. Mas enfim, a gente tem uma mega tributação, digamos assim, que é para Óticos, que é bem pesado, muito pesado. Hoje a gente está em 24% a imposto. É muito alto. É muito alto. É o que você paga sem ter a certeza que você vai vender. Sim. Então, é muito maluco isso. E algo que você não tem retorno, né? Zero. Se você tivesse um Só retorno, tem que pagar. só sai, Se não a gente volta. visse melhorias na Exato. saúde, na educação, na Mas via não. pública, nos espaços públicos, eu pagaria feliz da vida. Mas não. Eu pago, mas não fico feliz. E aí, nesse quarteto de empresas, tem o Café do Sobrado, que é uma empresa que tem uma tributação menor, porque o ramo alimentício é um pouco menor,
mas que a gente já está vendo alguns ajustes exorbitantes acontecerem. Mas é uma outra dinâmica, é uma empresa menor, é uma empresa mais leve. Ela já nasce com todo esse meu histórico, então assim, Isso ajuda, né? eu tô com uma casca de tartaruga bem dura nas costas, entendeu? Já tô com o casco bem preparado para isso. Eu acho que, para mim, o seu maior acerto com relação ao café foi você ter feito ele dentro da Oicos. Porque o café é Oicos, Oicos é café. E ela está nos dois. Talvez se você abrisse em outro canto, não tivesse tanta referência Sim. como tem, mas foi um acerto. E ela não está tão presente nos dois também. Sim, também. Exato. Então eu acho que foi um dos fatores decisivos pra gente. Vocês querem um café? Então tem que ser junto. Acho massa. Tem que estar pegado aqui. Então o café é mais familiar, né? Somos as 3 irmãs e a minha mãe nele. Então hoje a gente tem é uma gestão que passa muito por mim, por ter essa experiência. Sim. E as meninas todas têm as suas funções dentro do negócio, que são outras funções, né? Além da sua família, tem outros contribuintes no café? Não, só a família mesmo, só a família. Mas tem colaboradores, né? Tem dois colaboradores, sim. A gente tem uma equipe de cozinha, são 2 meninas hoje, a Lu e a Cida. E tem os meninos agora, o Anderson e o Daniel. Daniel eu conheço, o Anderson é novidade. O Anderson é super novinho, o Anderson está no primeiro mês dele. Tá. E é uma empresa que é um embrião da Oicos, né? Tem muito de Oicos lá nas mesas. Mais uma vez, é uma empresa que, assim, eu digo muito isso para elas. Eu digo, gente, vocês querem fechar? A gente fecha hoje, a gente não deve nada a ninguém. A gente vai pegar a feira e dividir para as casas da gente. Você faz uma comida e chama a gente. Exatamente. Quando for fechar, porque é uma empresa que ela nasceu redondinha. Então, já nasceu prontinha. Já nasceu pronta. A gente fez toda a sua reuso de porcelanatos que saíram de linha, viraram mesas. O sofá que estava na minha casa. O sofá que estava na minha casa, que estava grande para mim, eu trouxe para cá e comprei um sofá menor. Então, assim, é uma empresa, a gente foi criando ela. Sim. E era isso que eu ia falar, que se você tem acompanhado o começo, é notória o crescimento, né? A mudança. Nossa, foi um looping. Foi louco. Uma montanha russa, 9 meses de uma montanha russa, muito louca. Mas assim, eu me divirto, as minhas irmãs se desesperam. Assim, eu dou muita risada. Eu olho as fotos de 9 meses atrás, ele não tinha piso, era brita. Ele me lembra, brita aqui desde o começo. A gente tinha brita no jardim todo. Nossa, tu lembra, né? Tá de piso. Ele todo ali também. Pronto. Todo maravilhoso. Foi incrível. E aí isso tá uma dica também para quem quer empreender. Não se afoba, cara. Tipo assim, tem gente que se afoba, que é um negócio já pronto. Imediato, né? Vai caminhando. Isso é um mantra para mim. Se eu pudesse ter um mantra de empreender, cria a demanda e resolve a demanda, sabe? Não fica inventando a demanda. Olha, isso é forte. Isso é muito real. Resolve a demanda. Exatamente. Não, assim, não fica floreando a coisa, sabe? E a gente foi muito assim. A gente começou com 10 cadeiras. Cadeiras horrorosas, cada uma de um jeito, furado. Apertado. Apertado. A mesa era alta em relação à cadeira, o cliente comia, enfim, tava assim. Aquilo me corroía. Mas assim, eu preciso que o negócio gire pra gente chegar com 12 cadeiras novas, laranjas. Hoje a gente tem 45 assentos. Eu não tenho 45 lugares ideais ainda. Mas a gente está com a sua maioria com cadeiras confortáveis, com mesas já na alturas ideais. Então, assim, a gente pode ir caminhando, né? Porque tem muito disso, vocês endividam para empreender. Sim. E eu sou totalmente contra, sabe? Tem um limite do endividamento. Tem um limite. É só isso, a gente pode passar aqui 3, 4 horas. Vamos pensar. Deixa eu pegar essa ideia. Vamos pensar num passo a passo, porque você tem uma carga absurda. Para mim, está sendo mais do que um bate-papo, está sendo uma aula de mentoria. Eu estou me apropriando. Vamos cobrar por esse episódio. Vamos cobrar por esse episódio. Eu aprendo e o Felipe quer cobrar. Aí tem R$9,90 para você assistir esse episódio. Com toda a sua experiência, Felipe. Um passo a passo. Uma pessoa só tem o ideal, eu quero empreender. É a única coisa que a pessoa tem. A ideia.
qual o passo a passo que a pessoa tem que seguir, desde a sementinha, da ideia da cabeça, até chegar no ponto de florescer de alguma forma. Vamos lá, vamos pegar a ideia do próprio café. Eu acho Isso. que ele é o resultado muito do que eu tenho de mais perfeito, assim. Primeiro você tem a ideia e depois você tem que ver o que é que essa ideia soluciona na vida das pessoas. Certo. Porque se não solucionar, o que você vai fazer? Se não soluciona a vida do outro, De nada desista. De nada adianta, você não vai conseguir dar um passo no empreendedorismo. Então a gente tem que solucionar alguma coisa na vida do outro. Perfeito. Então a ideia e a solução. Solução. Beleza. O terceiro é o propósito. São coisas completamente diferentes. Então, com esse negócio, o que é que eu quero promover? E aí o propósito hoje a gente conseguiu resumir em 3 expressões. O café, que tanto está na farda dos meninos. Que é a amabilidade. Eu quero que as pessoas se sintam amadas aqui nesse Sim. espaço. Eu quero promover cafés especiais, porque é a nossa ideia. Eu quero que as pessoas tenham um paladar mais aguçado para a coisa do café. A gente trabalha cafés de Minas, São Paulo, Itália, Portugal. Então, assim, a gente tem indício do nosso propósito. Sim. Eu quero que você deixe de tomar o café torrado, que é aquele do supermercado, Uhum. é o carvão do café, para você tomar um café tão bom que você não vai precisar nem adoçar. Sim. Ele é muito bom que não precisa de açúcar. Então, cafés especiais. E o último, memória afetiva. Eu quero que você chegue aqui, olhe um pão com mortadela e diga, eu comia isso na casa da minha avó. Isso. Então, a gente tem os 3 propósitos muito claros. Então, voltando, ideia, Ideia. Anote aí, viu? tem que ter a ideia, Anota. tem que ter uma solução na vida das pessoas Isso. e tem que ter um Tem que propósito. ter um propósito. Eu acho que essas 3 coisas. E aí, o quarto em diante, as coisas vão fluir, entende? A base. E aí, a base ali está pronta. Daqui em diante, você vai ter que botar no papel exatamente aquilo que você precisa de custos. Porque é em cima disso que você vai decidir. Se eu vou pegar emprestado, se eu vou pegar um sócio investidor, se eu vou atrás do Sebrae. Enfim, tem vários caminhos que você pode. Então, ele é muito maduro, o Café Sobrado, porque em 3 meses ele está com consultor de gastronomia. Já para nos auxiliar nas fichas técnicas, olha, precisa aumentar esse preço, precisa reduzir aqui, precisa comprar tal coisa, precisa melhorar aqui, tem que pesar tudo. Então, assim, a gente já tinha isso em mente, então já dá para você partir para o mais técnico, Sim. entende? Perfeito. Então, eu acho que é isso. E aí, para manter, que eu acho que a próxima etapa é muito de você da gestão. Você está olhando, você ter carinho por aquilo, você ter as métricas, você saber o que é que está saindo, o que é que não está saindo. O que é que o cliente está gostando? A gente está sempre no salão. Eu estou sempre conversando com as pessoas. Ontem foi muito engraçado, porque veio um rapaz, ele era bem grande, a mesa super pequenininha, ele pegou tudo que não estava usando e botou em cima de uma cadeira. As louças, as panelinhas, tudo de louça, e olhando aquilo. Moço, peraí, vou voltar outra vez. Ele, me desculpa. Eu falei, não, é a gente que tem que servir melhor. O lugar tá pequeno para ti. Então é muito disso, sabe? O pessoal quer empreender e quer deixar a galera trabalhar e ir para Bahamas. Não é assim que a coisa vai funcionar, sabe? E isso perpassa por tudo, pela tua equipe, pelos teus fornecedores. Eu tenho vários embates com os fornecedores, porque eles querem chegar aqui e dar a gestão da cabeça deles, de como a empresa deles é, mas a gente tem o nosso propósito. Então tem que trazer eles para dentro do propósito. Então, se eu pudesse resumir, é isso. R$ 49,90 na conta do Felipe. Aí você vai ter acesso a essa aula na Hotmart. Tá gravando. Meu Deus do céu, vai dizendo aí que eu falo muito, viu? Tá gravando. Ele parou na Hotmart. Deixaremos o link R$ 49,90. No e-book. Aí já é empreendedorismo digital. Total, não Totalmente. tributário. Não tributário Não por enquanto. tributado, pois é. Open. Atentem no universo. Corram, do empreendedorismo. pessoal. Corram. Evelyn, Eu. quando você falava aí, algo me admirou. Sua sinceridade em dizer que o empreendedorismo não é florido. Eu tenho acompanhado a romantização Do do empreendedorismo. empreendedorismo. Baixa um perigo. Como é É o fácil, que você mais vê. como é fácil empreender. É impressionante, é maravilhoso. Você empreende hoje, amanhã está em Bahamas, É verdade. com a BMW, uma Porsche, Isso.
Isso. Tem alguma coisa errada. Tá? Galera, alugou um carro, posta uma foto no Posta Instagram. uma foto. Então, assim, você tem sido muito bom você falar a realidade realmente do quão difícil é empreender. A gente isso é muito. Sim, sim. Mostrar a realidade total, né? Não é fácil, mas vale a pena Sim. se você tiver esses 3 pilares que ela disse aqui, né? Total. Amor pelo que faz, ideia e Solução para a vida do outro. Solução pra Você vida tem que do outro. solucionar alguma dor do outro. E é interessante que quando você falava, eu lembrei do Careca. Admiro o Careca, ele era e se tornou, Sim. e ele fala isso no fracasso que ele teve com a sorveteria. Total. Sim. Ele fala que a ideia da sorveteria é maravilhosa, ele diz. Mas não soluciona, não é reclamação, ele fala isso. Aham. Ele diz, faltou eu ter esse. A ideia é boa, o sorvete é maravilhoso. Mas ele tá resolvendo o problema de quem, né? Será que em relação Qual é a a isso? demanda? Será que em relação a isso vão gostar? Vão aderir? Vai? Eu achei isso bem. O Bem Careca legal é mesmo. muito próximo a mim, porque assim, ele morava na frente do meu prédio. E ele é um cara muito visual, então ele lembrou de mim de uma vez que eu fui lá. Ele não tinha nem careca ainda, ele era do lambi-lambi. Minha cabelo ainda. Não tinha cabelo. Não é né? careca ainda. Mas Careca, você é um cara massa, velho. Eu lembro que eu tava reformando a Oikos lá em 2011, ó. E aí eu disse, vou pegar um lanche ali, pessoal. Eu fui lá, dentro do Lambi-Lambi, que era a empresa do pai dele, ele tinha um boxinho assim, pequenininho, pra ver a Isabela lá. E aí ele falou, e aí, como é que tá suas irmãs? Aí eu tomei um susto, ele disse, me conhece, De né? onde? Eu, oxe, menina, eu moro lá na frente da tua casa. Eu falei, eita, mesmo. Ele é uma figura. E é muito disso, o Careca fala muito isso, né? Eu lembro, assim, ele até já falou isso em algumas palestras dele, disse, velho, eu quebrei tudo. Ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Eu já passei por situações parecidas. A gente teve a crise lá de 2014, aquela crise, lembra dos estádios, daquela superfaturados que a Copa ia ser no Brasil e tal. Isso. A construção civil despencou ali, total. Então, assim, passei várias situações. E cortar a luz com o cliente dentro da loja. Assim, tem várias coisas que você tem que passar. E você tem que levantar no outro dia e dizer, vamos lá, Vamos fazer dar certo, vamos né? fazer dar certo. Naquela época eu liguei para os clientes, eu digo, olha, a gente está nessa situação, eu peço que você tenha um pouco de paciência. A maioria dos clientes compreenderam, sabe? Que a gente tinha mercadoria para vir, não passava, greve de caminhoneiro. Então, assim, a gente passou por muito perrengue. Então, não é florido, é querer muito. Sim, sim. É querer muito solucionar. Todos os dias. É querer muito. Os dados móveis estão desativados. Ative o Wi-Fi. Celular do Felipe, do nada. Então, por favor, corta essa parte. Oxi, eu pedi a opinião. Olha ela. Não pedi a opinião dela. Ela tá falando. E eu aqui só. Como os dados? Cuidado, João. Desativados. Eu acho que a melhor coisa foi quando eu viajei. Eu tive que ir em Salvador e eu tenho um amigo que tinha era uma rede de lojas enormes. Claro que eu não chego aos pés do que ele era, mas ele dizia, Eveline, eu disse, como é que você está nessa crise? E ele disse, eu sinto que eu estou com 2 panelas no fogão e as 2 estão fervendo leite e eu só tenho uma tampa. Então, quando essa vai esborrar, eu fecho. A outra vai... Então, a gente tem que administrar o caos. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Aí ele disse, você está passando a mesma coisa. Eu falei, pô, em um universo bem menor, sim, ele faliu. Então, hoje a loja dele já não existe mais. Sim. Então, assim, para mim é muito valioso também se compartilhar, né? Hoje a gente tem a rede social, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito disso, né? A gente se conheceu naquele evento. Isso, na Tracto. No Tracto. 2021. Isso. Um evento extraordinário. Maravilhoso. Paulo! A Carla conhecia todos os palestrantes e eu nem quase nenhum. Eu ficava, Felipe, quem é esse? E Thiago Nigro, quem é esse? Então, hoje são pessoas que eu sigo, porque eu acho que eles são muito realistas. E eu admiro pessoas realistas, porque eu sou muito realista.
Então é muito importante que a gente não caia nessa vibe, porque lá tinha muita coisa louca também. Sim. Você tem que Gente ser que muito chegou de seletivo. avião, e Exato. você pode ficar milionário amanhã. Eu falei, caraca, como Quem é esse cara, né? Amanhã. que tá vou falando ficar isso? milionário amanhã? Isso. E as pessoas ovacionavam, né? Aquelas Uhum. pessoas. Gente, É que a gente vive numa sociedade emergente, né? Ela total. precisa de tudo pra Pra amanhã. agora. E não é nem pra assim, amanhã, né? pra agora. Se eu chego no jatinho, dizendo que amanhã você pode ter um jatinho, Aham. eu tô falando que você é ouvido. E você se frustra, né? Porque não é isso. Exato. Então, eu acho que isso é uma das piores coisas, né? Você tem uma sociedade frustrada. Mas, Totalmente frustrada. Porque, não dá. Vou ter que ter muito esforço pra chegar. Então, mas, gente, mas é esse esforço que vai fazer com que mas você a galera não Você quer tem chegar jatinho? lá. mais. Mas a gente vai Então, falar. Mas vamos é. desconstruir agora o 80% do PIB. A gente vai começar agora. Você tem jatinho. Vamos começar agora. Vem, TikTok, patrimônio. Patrimônio da Vamos família. lá, vamos ao patrimônio. Cachorra. Aí, vai. O patrimônio da empresária. Cachorro. A Cel, Céu. chamada intimamente por Celina. Celina. Maravilhosa. Uma border collie Linda. maravilhosa. É Que eu linda. comprei como? 3 parcelas. Só você que Gente, a galera acha que eu ando de jatinho, que eu sou muito rica, que eu ando por. Não é. Meu carro é 2003, então assim. Enfim, é pra listar mesmo? Não, só de cadeirinha. Mas assim, eu sou muito realista nesse sentido. Não, As mas- pessoas dizem, mas por que eu- você não tem um carro melhor? Porque se anda, me Isso. leva, bota no canto. É um carro bom. E é um carro Mas bom. é- Não É uma quebra. geração que cobra status, né? Gente, porque você tem um celular esse, você tá indo no iPhone 7, mas esse tá ótimo, ele Tá filma, resolvendo o resolve, problema. ele dá uma baita de uma imagem, tá assim. Status. É uma loucura A galera isso. foca Uma muito nisso. loucura. E é interessante, na mesma medida que a galera come esse prato, ela critica, por exemplo, eu imagino que se você postar uma foto do Fernando de Noronha, só você sabe que batalhou pra chegar lá. Com certeza. Mas olha ela lá, Com a certeza. ricona e Fernando de Noronha, a mostrada. Mas cobra o iPhone 14, cobra o carro do O ano. importante é você saber quem você é, pra onde Isso você é quer muito chegar. fundamental, né? Tipo assim, quanto que eu ralei pra conquistar isso aqui, Exato. né? A gente levou minha mãe pra conhecer o Beto Carreiro, que era um sonho da vida dela. Eu tenho 42 anos e, sei lá, a vida inteira eu ouvi minha mãe falar do Beto Carreiro. E ela ainda Sim. achava que ele estava vivo, porém não estava. Eu não fui visitar o Beto Carreiro, né? Mas eu também. Foi parte do Beto A Carreiro. Carla não sabe quem é o Beto Carreiro. Sei, eu via no É Domingo do nosso Legal. tempo. No Domingo Amei. Legal. Chegamos numa pauta que todos já viram ao vivo. É do nosso tempo. Do Liberado, Domingo Legal, era direto, Isso. Beto Carreiro. Banheiro do Sul. É do nosso tempo. Então a gente planejou essa viagem, era uma realização muito dela. Eu achei que eu fiquei de cara. Eu achei linda a Muito viagem. mais dela do que nossa, mas assim, Sim. claro que todo mundo curte e vira criança e tal. Então fomos 11 pessoas para o Beto Carreiro. Fecharam o Beto Carreiro. Então, mas assim, 11 pessoas em 12 parcelas. E vencemos o Beto Carreiro. Ó, Aliás, Viviane, último mês, hein, do Beto Carreiro. Última parcela. Olha, É, Viviane. sim, se é Faça família. tempo, Viviane. Viviane deve isso. Na verdade, eu que devo pra ela. Ao contrário. foi um alto lembrete. Olha o lembrete. Mas é muito disso, eu acho que isso é muito mais gostoso, muito mais saudável, sabe? De você trilhar um processo e conquistar suas coisas de forma transparente, sabe? De forma limpa, é muito massa. Porque aí você consegue ter mente fresca para resolver também a bucha. Quando o problema chegar, não, peraí, vem aqui, meu filho, eu vou tratar você, sabe? É muito disso. Bora para o Isso. bate-bola. Bate-bola. Bate-bola rapidinho. Puxe Rapidinho. totalmente bate-bola. Rapidinho. Bate-bola é o seguinte. Bate-bola é muito a ping-pong. sua essência, não também é essa É verdade, Na ela sua elogia. física. Eu sabia que jogava bola, mas ela elogia. É, você é mais hábil. Eu infantil, né? Ela é nada
nada mais nada menos que sobrinha do... Manuel Tobias, Manuel do Futebol de Tobias. Salão. E, Conhece, inclusive, tio conhece. Júlio, você podia vir fazer um podcast. Ele seria perfeito. Não sabe quem é Está Manuel convidado. Tobias. Não, porque Não, não é não. lixo, mas... Apenas 5 vezes o melhor do O mundo. melhor do mundo no futsal. Caraca. Somente. Orgulho de amor e orgulho. por Esse isso. E amo, Manuel. Incrível. Vamos Incrível. fazer um podcast. Incrível. Manuel Tobias. Faça aí seu bate-bola. O bate-bola é o seguinte. Eu falo a palavra, tem que dar uma resposta com uma palavra. Né? Por exemplo, É, sem pensar. sem pensar, comida, tá? Certo. Ah, não, enfim, bate-bola, mas é lindo. Cuida. Vamos lá. A gente não é coisa, né? Certo. Me conta aí. Uma música. Djavan. Qualquer uma. Qualquer uma. Ai, meu Deus do céu. Linha do Equador. Vai pra um show. Sim, É todos. bate-bola. Desculpa, é bate-bola, mas eu tinha que perguntar porque eu comprei o ingresso. Tenho que comprar o ingresso, inclusive. Não, Djavan é imperdível. Exato. Já ganhei na vida, né? Não é. Queria eu. Uma comida. Pão doce. Eu vou falar. Já. Vamos lá. Falei. Uma música, Uma comida. uma comida, uma referência. Uma referência. Jesus Cristo. Um filme. Tem tantos legais. Mas eu acho que a lista de Schindler é tenso, mas é real. Um amor. Oxi, apaixonada. Ela tá apaixonada, tu acha? Jogou uma vibe. Comigo assim, né? Amoroso. Sorriso lá. Meus sobrinhos. Não é você, pai. Não é. Ainda não. Os sobrinhos de Tudo bem, tudo bem. Em breve, se esforce mais, mande flores. Um livro, Eveline. A Bíblia. Eu acho que é. Resume meu livro todos diário. os outros, Meu né? livro diário de toda manhã. É um manual. É. Aí vamos chegando ao fim. Finalmente. Bate-bola final. Um conselho ou uma frase para quem está assistindo a gente agora. Se você puder mudar a vida de uma pessoa que está assistindo agora, eu diria para ela. Eu diria que viver é fazer história. Então faça a sua já. Comece hoje. Perfeito. Viver é fazer história, então faça a sua Já. já. Comece hoje. Tá vendo? A essência. A essência do negócio. Bom demais. História. Memória. História. Memória. Faça a sua história. Vamos resumir o podcast em uma palavra. Essência. E para ficar na memória de vocês, Claro. vamos comer. Sim! Vamos fazer um menu degustação. Mostraremos tudo para vocês. Certo? Na descrição estará o endereço da Oikos, do café. E aproveita e fala para essa galera aí onde é que a gente acha a Oikos, o café, a foto do bolso, mostra tudo. No Instagram. Qual arroba? A Eveline. Tudo. O cartão de visita nosso é o Instagram, né? Porque todo mundo utiliza. Isso. Mas a Oikos é oikos.casa oficial. Sigam lá. Está na descrição. É. E o escritório de arquitetura está em arquitudo.agência. Roubar tudo. Isso. Foto de bolso, @foto de bolso. Tudo junto. Tudo junto. E o café ponto do Sobrado. O café. Não, café Ponto do do Sobrado. Sobrado. Isso. E a Seu Eveline. Instagram. Eveline_Cruz. Estou num processo aí. Ela está em processo, mas segue. Cristiano disse que tá orando. Tá Tô orando aí, Tá tô orando. orando. Tá orando. Vai siga. Sem chance para você. Vai siga. Para acompanhar essa pessoa maravilhosa. Obrigadão. Obrigado a De vocês. verdade. Uma honra. A gente agradece demais. Você sabe que eu tenho essas duas pessoas como referência, né? Maravilhoso. Pra mim, o melhor investimento da Tracto foi ter conhecido você. Eu até Ela comentei, sempre eu sempre Ela falo. sempre Pra mim também. Ela Foi o melhor. Cara, pra mim, valeu.
valeu. Quando eu conheci a Evelina, eu digo, valeu. Ela continua ser chumbrenta, mas isso é verdade. Mas eu já comentei com ele em outros momentos. Não, Foi o Carla, melhor eu sigo network. todo dia, eu vejo todo dia. Eu malho vendo ela malhar. Eu tenho mais organização vendo ela ser organizada, entendeu? E Felipe, que é amigo de alma, assim, ó, irmão de alma. Obrigado, meu amor. Obrigada a vocês pelo convite, foi massa demais. Eu pensei que eu ia ficar nervosa, mas... Foi maravilhoso. Boa. Fechou. Valeu, turma, vocês são demais. Demais, gente. Carlinha. Valeu, galera. Tchau, tchau.